Hormônio dá câncer. Eu tenho certeza que você já escutou esse tipo de comentário em algum lugar. Muitas pessoas carregam esse medo, esse tabu e não sabem exatamente de onde veio. Então, hoje eu vou explicar exatamente de onde surgiu esse medo, esse grande mito a respeito dos hormônios. Sou o Dr. Lucas Tozzi, ginecologista, especialista em saúde da mulher 40+. Eu tenho certeza que aqui no meu canal você vai aprender muita coisa nova. A utilização de hormônios para reposição hormonal não é algo novo. Muitas pessoas acreditam que é algo recente, mas na verdade, desde a década de 1960 já se entendia a importância dos hormônios para a vida da mulher e do homem também. Afinal de contas, lá naquela época já se entendia que a mulher não para de produzir hormônios porque ela envelhece porque ela para de produzir hormônios. Existe um médico nos Estados Unidos chamado Dr. Robert Wilson que tinha um slogan. Ele costumava dizer "Be feminine forever", que significa seja mulher para sempre, seja feminina para sempre, no sentido de preservar a juventude feminina. E os hormônios passaram a ser utilizados desde então, e na década de 90, depois de vários anos já sendo utilizados, um grupo de cardiologistas decidiu entender um pouco mais sobre esses hormônios, relacionando eles a risco cardiovascular, a risco de infarto. Vamos utilizar os hormônios e avaliar se essa pessoa que está usando tem mais ou menos risco de desenvolver uma doença cardiovascular. Esse trabalho começou em 1997, era para ser um trabalho aí que duraria até 2005, ficou conhecido como WHI, só que esse trabalho foi interrompido em 2002, justamente por conta do aumento do número de cânceres de mama em mulheres que estavam fazendo esse tratamento. Qual foi a conclusão lógica, então? Hormônio causa câncer. Afinal de contas, tinham milhares e milhares de mulheres participando e é que algumas delas apresentaram de fato, de forma significativa, um desfecho negativo. Mas vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado o WHI para a gente entender quais foram os grandes erros cometidos, erros que comprometeram a saúde de milhões de mulheres no mundo inteiro. Alguns dos principais erros que eles cometeram quando fizeram esse grande trabalho foi escolher a amostra. A média de idade das mulheres que foram submetidas ao tratamento era de 63 anos. Então, basicamente, não existia uma regra. Eles pegaram mulheres de todas as idades e deram a mesma quantidade de hormônio. Um outro ponto importante foi não considerar as comorbidades pré-existentes, como pressão alta, diabetes, obesidade, outras doenças cardiovasculares, tabagismo. Então, tudo isso poderia interferir no resultado, mas eles não levaram em consideração. Então, tínhamos mulheres ali nesse trabalho que tinham mais de uma comorbidade. E isso acaba naturalmente impactando o resultado do trabalho. E, por fim, quais hormônios foram utilizados? A progestina que eles escolheram foi a medroxiprogesterona, que é a mesma progestina, uma progesterona sintética, que tem nas injeções anticoncepcionais de 3 em 3 meses. E sendo muito sincero, eles escolheram essa progestina simplesmente pelo fato de ser muito barata, afinal de contas eram muitas mulheres que estavam ali fazendo esse trabalho, participando dele, e naturalmente que os custos seriam muito elevados. Escolheram uma progestina que era mais em conta. Até então eles não tinham tantas informações sobre os prejuízos que isso poderia trazer para a mulher. E o estrogênio? Será que era um estrogênio bioidêntico, isomolecular? Também não era. Era um estrogênio conjugado de égua, ou seja, eles pegavam a urina da égua prenha, que é riquíssima em hormônio, transformavam isso em pó, liofilizavam, e a partir daí administravam na forma de comprimidos por via oral para essas mulheres. Então o estrogênio não só não era bioidêntico, mas não era nem do ser humano, ele era provindo da urina da égua prenha. Pois é. Então, muitos erros foram cometidos na hora de realizar esse trabalho. E claro que o desfecho acabou sendo positivo em alguns aspectos, mas muito negativo, principalmente no que diz respeito ao câncer de mama. No entanto, a semente já estava plantada. A partir dali, muitos médicos pararam de recomendar a reposição hormonal, principalmente pacientes começaram a ter muito mais medo da reposição hormonal por conta desse aumento do número de câncer de mama que as mulheres apresentaram. Então você percebe que mesmo um trabalho científico muito grande, envolvendo vários países, muitas mulheres, pode apresentar grandes vieses que podem comprometer toda a saúde dali em diante. É super importante entender que o que nós fazemos hoje não tem nada a ver com o que era feito no passado. Hoje já se entende a diferença entre um hormônio sintético e bioidêntico, entende-se como que eles funcionam no nosso organismo. Já se entende também a diferença entre as vias que você utiliza, a via oral, a via transdérmica, a via vaginal, a via subcutânea dos implantes. Cada uma tem as suas peculiaridades, os seus detalhes, as suas exigências, os seus cuidados. E a partir disso, hoje nós conseguimos fazer uma reposição com muito mais precisão e, claro, trazendo muito mais resultados, com hormônios que o seu próprio corpo produz. Inclusive, recentemente, mais de 23 anos depois, o próprio FDA dos Estados Unidos, que é o órgão que regula essas questões relacionadas às medicações, tirou o Black Box, que era o aviso de medicações
que trazia um perigo para a saúde dos repositores hormonais que tem nos Estados Unidos. Um grande avanço, mas que chegou somente 23 anos depois e que colocou com certeza a saúde de muitas mulheres em risco desnecessário. Afinal de contas, nós sabemos que a falta de uma boa reposição hormonal implica doenças. Atualmente, são 103 sintomas catalogados relacionados à menopausa, incluindo riscos de doenças que você não tem sintomas propriamente ditos de forma muito clara, como osteoporose, risco de infarto, diabetes, a própria obesidade, o Alzheimer, as incontinências urinárias e vários outros sintomas. Por isso é tão importante você entender que sim, todas as mulheres vão precisar de uma reposição hormonal. O que nos resta saber é quando começar, qual a melhor dose, qual a melhor via e quais tipos de hormônios nós vamos utilizar para cada paciente. E digo mais, trabalhos mais recentes, a partir de 2021, mostraram que testosterona e estrogênio podem proteger, prevenir contra o câncer de mama. Mais uma vez, quando utilizados da forma correta, a paciente certa. E se você quer aprender mais sobre menopausa, reposição hormonal e descobrir como que você pode viver os melhores anos da sua vida depois dos 40, já começa a me seguir e não esquece de compartilhar. Um forte abraço e até mais.